Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai para a queda de Babilônia, né? Então, no estudo anterior, a gente viu que Nabucodonosor teve um sonho, né? Agora foi uma árvore, né? Que era cortada. E aí, Daniel vem, interpreta o sonho, fala para ele, né? O que significava o sonho. E aí, Nabucodonosor, né, descobre que ele é a árvore e tudo. E aí, tem lá a advertência, né, que Daniel dá ao rei, que ele passaria 7 anos, né, como animal pastando. Porque o orgulho do rei, né, tinha chegado no topo. Então, Deus pega e manda a visão pro rei e Daniel explica para ele o significado. E agora a gente vai falar sobre a queda de Babilônia. Aqui já passa a ser o neto, né, de Nabucodonosor, que nessa época aqui Nabucodonosor já tinha, né, falecido, morrido. E o filho, né, Nabonido, que é o filho de Nabucodonosor, ele no caso, ele gostava mais de ficar fora do reino do que no reino, né, e deixou o filho, que gostava desse negócio de reino, para ficar tomando conta do reino enquanto ele fazia outras coisas. Então, Belsazar é esse rei, que é filho de Nabonido, que é filho de Nabucodonosor. Então, agora a gente vai entrar nessa parte da história, que é o capítulo 5 do livro de Daniel. Então, na lição de hoje, veremos o cumprimento parcial da profecia do capítulo 2 de Daniel. A estátua de metais, né? Quando a grande Babilônia, cabeça de ouro, que é o reinado de Nabucodonosor, né, seria conquistado por o reino inferior, que era o peitos e braços de prata, que era os medos e os persas. Pegue a sua Bíblia e vamos lá. E bora lá, começando com Daniel 5, verso do 1 até o 4. Na minha Bíblia, deixa eu ver aqui qual a versão dela. Então, essa daqui é a João Ferreira de Almeida, que eu tô usando hoje. No caso, nesse estudo, né? A minha outra Bíblia, eu não tô com ela aqui. Mas aqui fica mais fácil, porque essa daqui, a minha Bíblia de estudo, já tá toda riscada. Toda mesmo, ó, gente, é literal, tá toda riscada, né? Que eu estudei bastante nela. Então, as folhas já estão mais fáceis de virar e eu consigo mexer com ela mais rápido. Então, a gente vai ver no capítulo 5, o verso 1 até o 4, quem era Belsazar e o que ele fez no banquete que ofereceu aos príncipes de Babilônia. Aí aqui tá escrito, deixa eu ver se fica assim bom. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Peraí, eu tô lendo o negócio errado. Peraí, capítulo 5. Eu tô lendo 4, por isso que eu tô vendo aqui o Nabucodonosor. Aqui, agora sim. A escritura na parede, né? Que a gente vai falar sobre hoje. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000.
Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, que isso daqui era um costume, tá, gente? O vô era chamado de pai também, porque era pai do pai dele, né? Tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e suas mulheres e concubinas. É até o verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, a gente vê aqui a audácia, né, de Belsazar em pegar os utensílios da casa de Deus para beber vinho, né? Não só isso, mas ele bebeu vinho alcoólico, né? Na presença dos 1000, né? Dos príncipes, todos os convidados. E aí deram também, né? Na taças, né, dos utensílios de Deus, vinham para as mulheres, né, dos príncipes, e para as concubinas, no caso eram as prostitutas deles, né? As concubinas também beberam nos utensílios de Deus, né? Tem noção da audácia que Belsazar estava fazendo. Então, aqui, a Grande Babilônia dominou o mundo por mais de 6 décadas, né? 60 anos. Mais de 60 anos. Sendo que o reinado de Nabucodonosor durou 43, né? Então, 60 mais 43 dá 60, 43 dá 100 alguma coisa. Então, mais de 100 anos, né, o reinado de Nabucodonosor durou. E alguns anos após sua morte, subiu ao trono Nabonido, também conhecido como Labineto, né? A mistura de Nabucodonosor e Neto, Labineto, sei lá. Um genro de Nabucodonosor. Ele nomeou como seu corregente a Belsazar, seu filho, que era então neto de Nabucodonosor por parte de mãe. Então, a mãe do Belsazar era filha de Nabucodonosor. Nabonido, né, é o genro, né? Como é que tá escrito aqui? Genro, isso. Então, Belsazar, né, é neto de Nabucodonosor, e seu pai é Nabonido, e a sua mãe era a filha de Nabucodonosor. E durante o reinado desse monarca que ocorrem os episódios descritos no capítulo 5 do livro de Daniel. Então, o que ele fez? Ele profanou os utensílios da casa de Deus, né? Ele pegou as taças, tudo que os sacerdotes, sumo sacerdote, os levitas, né, usavam dentro do templo para Deus, ele usou no seu banquete de orgia, né, oferecendo também vinho às prostitutas, né, que eram as concubinas deles. Não bastasse ele dar para os príncipes e para as mulheres dos príncipes, né, deu também para as concubinas beberem vinho alcoólico nas coisas de Deus. E aí, do verso 6 e 7, o que aconteceu? Então, o rei e seus convidados se embriagavam. Então, o que aconteceu enquanto eles estavam lá
bêbados. No mesmo instante, apareceu uns dedos de mãos de homem e escreviam de frente do candelabro. Então, de frente do candelabro, apareceu esse dedo e começou a escrever. Escrever na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo, então se mudou o semblante do rei, né? Ele tá todo feliz, boa, né? Com a taça de vinho, todo bobo alegre. E aí, quando ele viu, ele, né? Começou com aquela cara de... Oh. E aí, o que aconteceu? Mudou o semblante do rei, né? O Belsazar, e os seus pensamentos se turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então, Belsazar, quando viu aquela mão, né, tava lá todo felizinho, né, enchendo caneca e bebendo. E aí tava lá todo felizinho, quando ele viu o negócio começou. E aí começou a tremer mais que vara verde lá, os cambitos começou a bater. E aí o que aconteceu? Né, apareceu lá os dedos, né? E escreveu lá na parede. E aí, que atitude tomou o rei diante da escritura na parede, né? A gente vai ver no verso 7 até o 9. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, caldeus e feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço, é tipo um colar, né? Colar de ouro no pescoço, e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Então tava todo mundo, o que é isso, né? E aí, assim como ocorreu no capítulo 2 e 4, né, do livro de Daniel, os sábios de Babilônia foram novamente convocados para tentar desvendar os mistérios de Deus, porém sem nenhum sucesso. Como diria Cristo séculos depois, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos, né? Tá em Lucas 10, 21. Os sábios da Babilônia não possuíam a verdadeira grandeza e nem atitude de submissão e serviço ao Deus do universo. Então, por não ser, né, submisso à vontade de Deus, né, eles não tinham como revelar ao rei, né, o que Deus, né, tinha escrito ali, porque não tinha intimidade, não conhecia Deus, então não poderia revelar o que estava escrito, né? Somente Deus e um filho de Deus, né, para revelar o que o seu pai disse. Então, no verso 19 até o 12, que conselho a rainha mãe deu ao rei? No verso 10 ao 12, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete
e disse: O rei vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de caos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, aí, quando viu que os magos, feiticeiros e caldeus, ninguém conseguia decifrar o que estava escrito, aí, chama Daniel, né? Ele fez isso lá com o seu pai, Nabucodonosor, né? No caso era o vô. E ele desvenda para você isso daí, porque ele tem o quê? O Espírito Santo de Deus. E aí, vamos lá. Daniel, né, repreende o rei, né? E aí o que acontece? Antes de Daniel dizer ao rei a interpretação da escritura na parede, ele o repreende severamente ao falar de Nabucodonosor. Daniel lembrou ao rei como Deus lhe havia concedido o reino e a grandeza, a glória e a majestade. Daniel, o capítulo 5, verso 18. Disse também que quando o coração de Nabucodonosor se elevou, né, que foi o estudo anterior, a gente viu, se elevou, né, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, Deus o derribou do seu trono real e foi expulso dentre os homens, os filhos dos homens, e viveu semelhante aos animais. Capítulo 5, verso 21. Então Daniel disse: E tu, Beltesazar, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo. Daniel 5, verso 22. As histórias do passado deveriam ter impressionado o seu coração e o levado a adorar o verdadeiro Deus, assim como fez o seu avô. Mas, em vez disso, deu lugar ao pecado e ao orgulho e preferiu seguir o seu próprio caminho. Então, Beltesazar, né, não quis obedecer a Deus, muito menos dar glória ao que tinha acontecido com o avô dele, né? E, né, se humilhado a Deus, pelo contrário, ele se encheu, né, de vinho, pegou as coisas de Deus e fez aquela orgia lá no palácio, festejando o que não deveria. E aí no verso 23 do capítulo 5, né, a gente vê, esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. 23, peraí. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e tuas mulheres e tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste
deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, qual foi o pecado de Belsazar, né? Ao profanar os vasos sagrados do templo, né, da casa de Deus, Belsazar ultrapassou os limites da paciência de Deus, né? E selou a sua própria sorte. Essa história nos ensina que há uma linha invisível que não podemos cruzar sem sofrer consequências. Então, Belsazar, ele sabia de toda a história que tinha acontecido com Nabucodonosor, né? Referente a Deus, mas de modo algum ele quis louvar a Deus por ter feito tudo isso, né? Os grandes feitos. Colocar Nabucodonosor como rei, né? Porque o povo tinha sido avisado antes que era para se entregar, né? E ir para Babilônia. Então foi Deus que entregou o povo para que Nabucodonosor não tomasse conta, mas levasse cativo, porque tinha propósito, né, nessa coisa. No caso de ir parar em Babilônia, tinha o propósito. Mas, né, Belsazar não quis saber de nada disso, quis seguir seu próprio caminho. Tipo, falou, tô nem aí, e foi lá, encheu o caneco, bebeu na presença dos príncipes, das princesas e das concubinas, com os utensílios do rei, e com isso ele profanou os utensílios e também passou dos limites, né, a ponto de Deus perder a paciência com ele e, né, julgar não, como que permitir a morte dele, né? Porque ele passou de todos os limites. E no verso 24 até o 28, o que significava a escritura na parede, né? O mene mene. 24 a 28. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escrita. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, e assim, esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então, nesse dia, na verdade, minutos depois, né? Ele morre, né? Porque Deus tinha dado exatamente o que ia acontecer com eles, né? Aí aqui o historiador Flávio Joséfo explica cada expressão aramaica com seu significado. Mene, isto é, número, significa que o número de Deus marcara aos anos de seu reinado se completaram e só lhe restaria pouquíssimo tempo de vida, né? Que foram realmente alguns minutos. Tekel, isto é, pesado, significa que Deus o havia pesado na sua justiça, balança a duração de seu reinado e que ele teria o seu fim, né? Parsim ou Pérez quer dizer fragmento ou divisão. Significa que o seu reino seria dividido entre os medos e os persas. Então, essa daqui é a versão original em aramaico,
né? Que foi o texto que foi escrito no original do livro de Daniel. E o verso 30 até o 31, o que ocorreu com Belsazar naquela mesma noite, né? Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, o idoso de 62 anos foi lá e deu um iá no novinho e tomou posse do reino, né? Para você ver. O orgulho dele foi ao chão. Então, na mesma noite do banquete, o exército de Ciro invadiu Babilônia e tomou o reino. Segundo Heródoto, as águas do Eufrates, o rio que cortava a cidade, foram desviados e o leito do rio facilitou a passagem do exército, que tinha as águas do rio dando apenas nas coxas. No momento em que se deu a invasão, os babilônios realizavam um festim e, quando se inteiraram da situação, eram demasiado tarde. Naquela noite, Belsazar morreu e Dário, o Medo, se apoderou do reino, que é o que a gente acabou de ler. A arqueologia tem demonstrado que este evento ocorreu na noite 13 de outubro do ano 539 a.C. Deus desejava ensinar aos babilônios a sua lei. O profeta escreveu: queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Jeremias 51, verso 9. Em virtude da perversidade do coração humano, Deus achou necessário executar a irrevogável sentença. A irrevogável sentença, né? Babilônia deveria cair e outro reino ser colocado em seu lugar. Então, várias profecias falavam sobre a queda de Babilônia e a libertação do povo de Deus. Quanto tempo o povo de Deus ficaria escravo em Babilônia? Aí lá em Jeremias 25, verso 11 e 12, vai estar lá 70 anos, né? Que a profecia foi escrita para o povo de Deus, né? Depois de 70 anos o povo seria liberto. Então, quem seria o libertador? Aí a gente vê que em Isaías 45, verso 1, era Ciro, né? Como a gente viu também no livro de Daniel. E que estratégia militar Ciro usou para derrotar Babilônia? A Isaías 44, o verso 27 e 28, ele faz o quê? Seca os rios, né? Faz um desvio ali no rio para que eles consigam passar andando dentro do rio, e a água chegou até as coxas deles, né? E eles passaram molezinha e tomaram posse de Babilônia. Então, paralelo com o Apocalipse, o livro do Apocalipse também fala de uma grande Babilônia, que simboliza a confusão religiosa nos últimos tempos. Apocalipse 14, verso 8 e 17, verso 5. O vinho com o qual Babilônia embriaga os habitantes da terra, Apocalipse 17, verso 2, são suas falsas doutrinas. Apocalipse 17, verso 4 e Deuteronômio 27, verso 15, Ezequiel 23, o verso 35 até o 38, porque entorpecem a mente e afetam a capacidade de discernir o erro.
assim como no passado, as águas do rio Eufrates secarão. Apocalipse 16, verso 12. E esta Babilônia mística também vai cair. Apocalipse 14, verso 8 e 18, verso 2. Então o caminho estará preparado para os reis que vêm do Oriente, Cristo e seus anjos. Ciro é um tipo de Cristo e a libertação dos judeus da Babilônia antiga é uma representação da libertação final do povo de Deus quando finalmente for estabelecido o eterno reino de Cristo, que está em Apocalipse, verso 19, do 11 até o 16. E continuando, né? No estudo de Apocalipse a gente vai falar mais, né? A gente vai ter que voltar algumas vezes para o livro de Daniel. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E qual é o último apelo de Deus à humanidade? Está lá em Apocalipse 18, verso 4, né? Quer sair dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados. Então, deixar Babilônia significa afastar-se dos seus erros e tradições, hoje ensinados em muitas igrejas, que se apegar unicamente à palavra de Deus. Jesus declarou: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. João 8, verso 32. É Apocalipse 18, verso 4. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. 18, verso 4. Eita, essa daqui tá pior ainda. Olha para essa situação. Toda arriscada. Ai, ai. O verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos, né? Que é para não receber as 7 pragas do livro de Apocalipse. Então, esta é a mensagem de hoje, né? Não sei se foi muita informação, mas essa é a mensagem. Eu vou deixar os textos, tudo, no caso, os livros, capítulos, versículos, tudo aí na descrição, né? Para você ler em casa na sua Bíblia, né? Porque é bom para vocês ler na sua casa. Que aí você pode pausar o vídeo, ler, aí depois dar play de novo e acompanhar junto com a Bíblia. Que aí fica mais fácil para vocês, né? Associar as perguntas, as respostas, o que tá na Bíblia, tudo direitinho. O próximo estudo vai ser na Cova dos Leões com Daniel, né? E aí, a gente vai, no próximo vai ser o capítulo 6, e o próximo, né, depois de a Cova dos Leões, a gente entra no capítulo 7, que aí começa a ficar bom, né? Que vai ser o complemento, né, do sonho de Nabucodonosor, né? Que vai ser, agora vai ser ampliado um pouco mais essa visão da estátua de Nabucodonosor no capítulo 7 de Daniel, e daqui para frente é só sucesso. Então, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima.